Nós, os brasileiros, somos considerados como um povo que lê pouco. Se uma enquete fosse feita com 4 perguntas, são as seguintes as perguntas. Primeiro, o que é Foro de São Paulo? Segunda, quando foi fundado? Terceira, quem foram os fundadores? Quarta, qual o objetivo do Foro de São Paulo? Eu vou dar aqui as respostas. A primeira pergunta, o que é o Foro de São Paulo? É uma organização de países da América Latina. Chama-se Foro de São Paulo porque a primeira reunião foi feita na cidade de São Paulo. A segunda pergunta, quando foi fundado? Foi no ano de 1990, logo depois da queda da União Soviética. Terceira pergunta, quem foram os fundadores do Foro de São Paulo? A resposta é, os fundadores foram o Lula e o Fidel Castro, ditador comunista de Cuba. A quarta pergunta, qual o objetivo do Foro de São Paulo? A resposta é implantar na América Latina, principalmente nos países da América do Sul, o sistema socialista comunista como era a União Soviética. E você sabe qual é a sigla que usam? URSAL, U-R-S-A-L, União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Aliás, esta sigla está no bolo da vice do Haddad. Ai do Brasil, ai da nação brasileira, se o comunismo entrar. Esta geração de agora nunca mais verá a liberdade, porque o planejamento é para instalar o sistema comunista na nação brasileira. Vamos ficar com muito cuidado. Vamos tomar uma decisão séria. Não vamos trocar a nossa liberdade como nação. Deus tenha misericórdia da nação brasileira. Tivemos a ideia de construir o Fórum de São Paulo. E aí veio a ideia, conversando com os companheiros cubanos no primeiro momento, de fazermos uma reunião da esquerda latino-americana. Antes que muitos latinos-americanos conhecem Paulo Freire, e ele dizia, juntar os diferentes para derrotar os antagônicos. E nós, que uma das forças políticas que mais contribuiu para que nós chegássemos a construir o que nós construímos, foram os companheiros do Partido Comunista Cubano, que sempre tiveram paciência e experiência de nos ajudar. Fala-se, eu não acredito nisso, mas eu quero colocar isso na entrevista, de uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Ô Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto, claro. E eu te aconselho até não repetir isso no vídeo. 10 anos atrás, você podia prever, por exemplo, uma América Latina assim: Fidel, Chávez, Morales, Bachelet, Correa, quem mais? Todos de esquerda na América do Sul. Você podia prever que isso ia acontecer? Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso. Depois criamos ainda um grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram. Tudo custou muito caro para o Brasil. Tudo custou muito caro para o mundo. Caro para a nossa educação, para as nossas crianças. Caro para a autoestima da humanidade e para todos os 100 milhões de mortos que perderam seus sonhos em genocídios e na falta de liberdade. Herdamos a responsabilidade de acabar com a utopia. Nós temos o compromisso de aprender com o passado. Não podemos deixar esse episódio da história desconhecido. É nosso dever documentar tudo para que nas próximas gerações os jovens saibam que está na mão deles
preservar a trajetória da humanidade. O mundo anseia pela verdade para se libertar e continuar crescendo. Não é só economia nem só política. É a manifestação dos valores da nossa sociedade, das nossas famílias, dos nossos antepassados e de todos os nossos filhos. Despertamos intelectualmente. Não há mais espaço para ditadores monopolizarem nas nossas vidas. Agora precisamos quebrar a dominação cultural que nos foi imposta. Durante 16 anos, os jornais, canais de TV e estações de rádio do Brasil se recusaram a noticiar a existência e as atividades do Foro de São Paulo. O Brasil parecia estar preso entre as malhas de uma articulação criminosa, que envolvia ao mesmo tempo a totalidade dos partidos de esquerda latino-americanos, a classe jornalística nacional, o sistema de ensino, as principais gangues de narcotraficantes do continente e uma parcela nada desprezível da elite política e financeira internacional. A gravidade desses fatos media-se pela amplitude e persistência da sua ocultação. Crescendo em segredo, o Foro de São Paulo tornou-se o motor principal das transformações históricas no continente, enquanto a ignorância geral fazia com que os debates públicos e a vida cultural se afastassem da realidade, se transformando em uma engenharia de alienação, fortalecendo ainda mais o crescimento de um esquema de poder que se alimentava da sua própria invisibilidade. A queda vertiginosa do nível de consciência pública nessas condições era inevitável. Um dos aspectos mais perigosos da situação é a facilidade com que os culpados se desvencilham de qualquer tentativa de denúncia, qualificando-a de teoria da conspiração. Mas quem falou em conspiração? O que vemos é uma gigantesca movimentação de recursos, de poderes, de organizações, de correntes históricas, tudo documentado. É o inimigo onipresente e invisível, sonhado por Antônio Gramsci.